De volta ao programa Conexão Potiguar para o segundo bloco do programa, para a edição de hoje. Neste bloco nós temos o prazer de receber José Aldemir Freire, que é delegado regional do IBGE no estado do Rio Grande do Norte. Aldemir, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bom. Saiu dados novos números do IBGE, projeções, e é sobre isso que eu queria conversar com o senhor no programa de hoje, que a região metropolitana cresceu ou decresceu? Não, a região metropolitana, o estado como um todo continua crescendo, né? A região metropolitana tem um ritmo de crescimento mais alto do que o estado, e nós tivemos aí em torno de 33 municípios aproximadamente que tiveram queda de população. Então, os outros 134 municípios registraram crescimento e o estado como um todo registrou crescimento. Alguns municípios crescem mais, Parnamirim tem taxas mais altas, Guamaré, Tibau do Sul, que são os municípios com maiores taxas de crescimento do estado. E os menores? Nós temos nós tivemos, no ano passado, a gente teve alguns problemas com questão de mudança de limites entre os municípios, alguns municípios que mudaram algumas regiões, algumas localidades que foram mudadas de município para outro. Então, nós tivemos uma variação grande em Caraúbas, porque uma comunidade foi removida novamente para Upanema. Ela era de Upanema, foi para Caraúbas, depois por decisão judicial voltou para Upanema, então teve uma queda grande em Caraúbas. E Severiano Melo, que é um dos municípios que vem registrando queda demográfica também acentuada. Municípios que ficam num espaço geográfico onde a seca castiga mais do que outros locais. No geral, o crescimento demográfico negativo, ele acontece mais em pequenos municípios e muitas vezes municípios que têm uma economia frágil e muitas vezes dependente da questão rural, né? E como nós vivemos um semiárido ainda bastante seco, e com últimas dificuldades, então você tem essa situação. Mas isso não é um caso só do Rio Grande do Norte. Municípios pequenos tendem no país inteiro a perder população. Isso é um fato, pela própria falta de oportunidade que uma economia de um município pequeno oferece para o desenvolvimento de sua população. Então, as pessoas buscam oportunidades em centros maiores. Isso não é uma particularidade do Rio Grande do Norte. No país, milhares de municípios literalmente perdem população. O senhor disse que o Rio Grande do Norte cresceu. É significativo esse crescimento demográfico no Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte passa pela mesma tendência, pela mesma transição demográfica que passa o Brasil. O Brasil caminha para uma transição demográfica que vai significar que no final dos anos 30, início dos anos 40, ele vai estabilizar a sua população e depois vai começar a cair. O Rio Grande do Norte passa por essa tendência também, ou seja, nós crescemos hoje cada vez menos. Então, nós crescemos, cada ano a nossa taxa de crescimento é menor. Ela ainda é positiva, mas ela é menor. Mas nós caminhamos para essa mesma tendência. No futuro, nós pararemos de crescer, para a partir daí nós vamos reduzir a nossa população, porque nós vamos ter, por enquanto ainda nasce mais gente do que morre, mas não, num futuro não muito distante, de uma geração aproximadamente, você vai ter mais mortes do que nascimentos. Perfeitamente. O município de Parnamirim é um município que crescia a uma taxa maior do que cresce hoje? Isso. Essa dinâmica ela acontece para todos os municípios. Parnamirim ainda é um dos municípios do estado que mais cresce. Todavia, mesmo essa taxa de crescimento de Parnamirim, ela é declinante. Há algumas décadas ele crescia 7%, quase 8%. Essa taxa vem caindo, eu não tenho o número exato, mas deve estar aí entre 3% e 4% hoje uma taxa de crescimento, que é 4 vezes maior do que a taxa do Rio Grande do Norte, que é bem maior do que a taxa de Natal, que é maior do que a taxa de crescimento do Brasil, mas é uma taxa que ele também vem declinando. Ou seja, você ainda passa por um crescimento, mas aquele inchaço acelerado, ele vem num ritmo cada vez menor. O ritmo crescerá, falando ainda da Grande Natal, é certo imaginar que o município de São Gonçalo do Amarante vai passar, em função do aeroporto lá instalado, vai passar por um momento de crescimento acelerado? É
possível, embora a gente só vá detectar o impacto mesmo do crescimento do aeroporto na população de São Gonçalo após a gente fazer o censo de 2020. Por enquanto, a gente ainda está reproduzindo tendências da década passada. Mas há um grande eixo de crescimento populacional ali entre o núcleo urbano de São Gonçalo do Amarante e Natal, e naquele trecho ali entre o núcleo urbano e a BR 406, né, até a entrada do aeroporto. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, aquele vai ser um espaço de crescimento populacional significativo, me parece. Pelos números que foram divulgados recentemente, Parnamirim e Mossoró são separados em termos demográficos por menos de 50 mil habitantes. Em 10 anos, Parnamirim passa Mossoró? Não sei se em 10 anos, no ritmo atual, eu não sei se consegue passar. Embora é preciso fazer uma avaliação entre a população urbana de Parnamirim. Hoje, na verdade, Parnamirim é todo urbano, né? Por legislação municipal, Parnamirim não tem área rural. É verdade. Mossoró ainda tem área rural. Mossoró, acho que deve ser o maior município com mais extenso, território mais extenso do Rio Grande do Norte. Ele ainda tem uma população rural expressiva. Eu não sei se o urbano de Parnamirim e o urbano de Mossoró, talvez eles caminhem para uma convergência mais rápida do que o crescimento como um todo. Mas não sei, no ritmo atual, não sei se nos próximos 10 anos iguala. Quando o senhor diz que cada vez mais as pessoas vão nascer menos, isso tem a ver com dois fatores fundamentais. Um é que as pessoas estão vivendo cada vez mais e as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Né? Isso, basicamente porque as famílias estão tendo cada vez menos filhos. O nascer cada vez menos já está acontecendo, certo? Embora a população ainda esteja crescendo, mas o número de nascimentos são cada vez menores. Se você pegar o número de crianças que nasceu há 3 anos atrás, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, é mais do que o que nasce. Ou seja, a cada ano no Rio Grande do Norte e no Brasil, o número de crianças que nascem é menor do que o ano anterior. Isso tem uma série de impactos. Por exemplo, um impacto interessante é que você vai ter uma demanda cada vez menor por ensino fundamental. Você vai ter cada vez menos crianças para entrar na escola. Em alguns anos, você vai ter cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho. Então, você tem uma mudança significativa. E isso é basicamente porque as famílias são hoje cada vez melhor. Você ou qualquer telespectador, basta fazer uma comparação simples. Olhe quantos filhos teve os avós, olhe quanto teve os pais e olhe quantos filhos o casal tem. Você tem. Que a proporção é significativa. Há 20, 30 anos atrás, uma mulher tinha 6, 7 filhos. Hoje já é menos de 2, já significa que não dá nem mais para repor a população. 2 e tem casais que nem filhos. Nem filhos. Pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto, conversando ainda com o delegado regional do IBGE no estado do Rio Grande do Norte, José Aldemir Freire. O intervalo é pequeno, a gente já volta.